Há tantos lugares e coisas para explorar no universo, de exoplanetas distantes a galáxias longínquas que podem hospedar vida inteligente, a enormes buracos negros e estrelas brilhantes. No entanto, tem um problema com a exploração do espaço: a distância. Qualquer lugar que você queira ir no espaço profundo é longe. Por exemplo, Elon Musk quer colocar humanos em Marte permanentemente, enquanto a NASA quer enviar astronautas para lá. No entanto, qualquer viajante que vá a Marte tem que suportar uma dura viagem pelo espaço que dura não menos do que 5 meses, mesmo com o foguete mais poderoso da história. Se ao menos pudéssemos encontrar uma maneira rápida de viajar pelo espaço. Além disso, a próxima estrela para nós está a cerca de 4,5 anos-luz de distância, tornando impossível a visita com as tecnologias espaciais atuais. Entretanto, uma descoberta promete resolver esse problema, permitindo viagens mais rápidas do que a velocidade da luz. O que é a descoberta, como elas afetam as viagens espaciais e como que ela afeta você pessoalmente? Junte-se a nós, enquanto nós exploramos como os cientistas da NASA descobrem acidentalmente a primeira bolha de Warp do mundo. Viajar em Warp não é estranho para os fãs da franquia do Star Trek. O Warp Drive é uma tecnologia futurista encantadora do universo Star Trek, e desde o seu primeiro episódio em 1966, inclui 10 séries de televisão e 13 longas-metragens. Nestas séries e filmes, os personagens exploram o universo usando naves espaciais poderosas e rápidas, viajando de planeta em planeta e se comunicando com uma tripulação de alienígenas. O motor de torção é o centro da atração porque, sem ele, a história seria implausível. O universo é estranho, inimaginável e absurdamente grande, e mesmo que você queira visitar a próxima galáxia, as imensas distâncias cósmicas criam uma barreira quase impossível. Vamos dar uma olhada na próxima estrela, Próxima Centauri, a 4,5 anos-luz de distância. Esta distância significa que leva 4,5 anos para alcançar a estrela se você conseguir atingir a velocidade da luz. A luz voa a toda velocidade cósmica e age como uma espécie de limite de velocidade universal, então qualquer outro método leva mais tempo. Na verdade, se você decidir usar a sonda espacial mais rápida já construída, a longa jornada através do vazio interestelar levaria quase 8.000 anos. Então faz sentido ficar na Terra e em seu ambiente imediato. Claro, a tripulação do Star Trek não ficou perto da Terra porque eles encontraram uma solução. Esta solução torna possível viagens de longa distância, encurtando a distância. O motor de torção, usando a tecnologia de propulsão Warp, consegue isso fazendo malabarismos entre o espaço e o tempo, proporcionando um grande entretenimento. Warp Drive estava destinado a permanecer imaginário até que um cientista, de repente, percebeu que tal motor era realmente possível no final do século passado. O físico era Miguel Alcubierre. Ele inventou uma teoria que abalou a comunidade científica globalmente. Em 1994, Alcubierre assistiu a um episódio da Next Generation, enquanto fazia sua pesquisa de doutorado sobre a teoria geral da relatividade de Einstein, onde as massas pesadas podem curvar o espaço e o tempo. E assim, Alcubierre pegou um pedaço de papel, fez os cálculos e lançou as bases para um artigo que apareceu na revista científica mais tarde naquele ano. Em seu artigo, Alcubierre descreveu como você pode comprimir espaço e tempo na frente de uma nave espacial e esticá-la para trás da nave de modo que você tenha que percorrer uma distância muito menor até o destino desejado, preso com segurança no que ele chama de bolha de torção. Na visualização, o conceito foi comparado a um surfista surfando uma onda e uma metáfora frequentemente usada para descrever como uma nave poderia viajar às estrelas. Há, no entanto, um problema com a bolha de Warp de Alcubierre. Veja, o motor de dobra é difícil de construir na realidade. Você não pode simplesmente curvar o espaço com força com a massa normal. Para fazer isso, você precisa de matéria exótica que tem gravidade negativa. Dezenas de publicações do motor de Warp se seguiriam nas décadas seguintes. Mas eles também fizeram exercícios teóricos e experimentos de pensamento que manipularam as formulações da teoria da relatividade em busca de novos insights. A necessidade da matéria estranha permaneceu. Isso foi até Eric Lentz, um físico do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos, que entrou em cena. Ele assistiu a Star Trek quando era criança. No entanto, ele não foi capaz de esquecer o propulsor Warp e tem pensado em como dar vida à máquina especial. Lentz leu pela primeira vez o artigo profissional de Alcubierre, quando ele era um adolescente, e enquanto ele achava fascinante, ele não entendia muito sobre isso na época, mas ele continuou a ler as publicações de propulsão Warp muito depois de ter começado a trabalhar como físico. Entretanto, quando ele teve algum tempo de sobra durante os meses de fechamento da Covid, ele voltou aos seus antigos interesses. Foi quando ele percebeu que todos tinham negligenciado algo. Em seu artigo, Alcubierre investigou a solução mais simples possível para as formulações da teoria da relatividade. Essa solução resultou no motor Alcubierre, uma bolha de urdidura movida por uma enorme quantidade de gravidade negativa. Lentz decidiu tentar algumas das matemáticas mais incomuns e percebeu que também poderia resolver fórmulas com ele.
Na bolha de torção obtida por Lines, a massa estava nos lugares onde a curvatura era maior. Mas, muito mais importante, você pode fazer a bolha dele com coisas comuns do dia a dia. Você não precisava de uma gama de coisas estranhas. Lines ficou surpreso por ninguém ter tentado isso antes. Embora o motor de Lines já fosse mais prático que o motor de Alcubierre, você precisava de muito mais massa para isso. Mas ainda assim, é porque você precisa de massa 1000 vezes menor do que o Sol. Isso ainda é uma quantidade enorme de quilos, mas é mais manejável. Parecia que bolhas de urdidura poderiam ser colocadas em repouso como um conceito que nunca poderia acontecer na vida real. No entanto, uma descoberta completamente casual está alimentando o interesse em bolhas de urdidura novamente e poderia ser uma descoberta revolucionária. Um projeto de pesquisa financiado pelo Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, no Johnson Space Center da NASA, pode ter descoberto acidentalmente como construir um motor de propulsão warp. Harold Son White, pesquisador da NASA no Eagle Works Laboratory em Houston, Texas, publicou um artigo de pesquisa em julho sobre a possível estrutura de densidade de energia presente numa cavidade de Casimir. De acordo com o relatório, a equipe da Eagle Works se deparou com um sistema de micro-nano escala que prevê uma distribuição de densidade de energia negativa que se aproxima dos requisitos da métrica Alcubierre. Em outras palavras, White e seus colegas criaram acidentalmente um experimento microscópico enquanto pesquisavam como a energia distribui em torno dos comprimentos de onda, uma teoria desenvolvida pelo físico holandês Hendrik Casimir. O experimento resultou em energia teórica suficiente para atingir a velocidade de urdidura, um conceito teorizado por Alcubierre. Em uma entrevista, White explicou que a análise numérica detalhada das cavidades personalizadas da equipe Casimir os ajudou a identificar uma nanoestrutura, microestrutura real e fabricável que é prevista para gerar uma densidade negativa de energia de vácuo tal que manifestaria uma verdadeira bolha de urdidura em nanoescala, e não uma análoga. Ainda assim, a coisa real, significando uma estrutura de bolha de urdidura, se manifestará sob estas condições específicas. White também estava ciente da solução matemática proposta por Alcubierre para o propulsor warp que pode atravessar o cosmos acima da velocidade da luz sem violar as leis da física atualmente aceitas. Ele também estava ciente de como a solução tinha sido ridicularizada por seu uso de materiais teóricos e enormes quantidades de energia que pareciam virtualmente impossíveis de serem engendradas de qualquer forma prática. Entretanto, White, um então especialista em propulsão warp da NASA e fundador do altamente respeitado laboratório Eagle Works, retrabalhou a métrica original de Alcubierre e a colocou em forma canônica. Esta mudança no design reduziu drasticamente os materiais exóticos e as exigências energéticas do conceito original. Este conceito retrabalhado proporcionou aos pesquisadores e fãs de ficção científica pelo menos um vislumbre de esperança de que um dia a urdidura do mundo real possa se tornar uma realidade. Também resultou na renomeação informal do design teórico original, um conceito agora mais comumente chamado de Alcubierre White Warp Drive. Quando White começou sua mais recente pesquisa financiada pela DARPA sobre cavidades Casimir personalizadas, uma estrutura única em microescala com todos os tipos de aplicações promissoras, ele definitivamente não esperava tropeçar nesta descoberta potencialmente histórica, particularmente uma que suportava um conceito teórico sobre o qual ele tem sido frequentemente falado. As cavidades de Casimir e as forças tentadoras em escala quântica não estão de forma alguma relacionadas à teoria ou mecânica do propulsor warp, ou pelo menos nunca tinham estado antes. Mas, diz White, é trabalho que ele e sua equipe do LSI são apaixonados e algo que a DARPA acredita ter uma série de aplicações possíveis. Então, seja por pura coincidência, algum tipo de destino pessoal, parece que um dos poucos engenheiros do planeta que imediatamente saberiam o que ele estava olhando ao conduzir sua pesquisa de cavidades Casimir estava no lugar exato, no momento exato, para notar uma semelhança impressionante com seu projeto de paixão por propulsão warp e sua pesquisa atual. Uma observação que, de outra forma, pode ter ficado invisível. Quando White e sua equipe publicaram suas descobertas, ele se tornou o primeiro artigo na literatura revisada por pares que propõe uma nanoestrutura realizável, que é prevista para manifestar uma verdadeira bolha de urdidura. Esta descoberta fortuita não apenas confirma a estrutura toroidal prevista e os aspectos de energia negativa de uma bolha warp, mas também resultou em potenciais caminhos que White e outros pesquisadores podem seguir e tentar projetar um dia e realmente construir uma espaçonave com capacidade warp no mundo real. De acordo com White, esta é uma estrutura potencial que podemos propor à comunidade que se pode construir e que irá gerar distribuição negativa de densidade de energia de vácuo, que é muito semelhante ao que é necessário para uma dobra espacial de Alcubierre. Para avaliar ainda mais seus resultados inovadores e levar a pesquisa adiante, White e sua equipe apresentaram uma proposta de design para uma urdidura nanoestável, em escala nanométrica.
O experimento original em que a equipe de White estava trabalhando consistia em um modelo de brinquedo que consistia em uma esfera de 1 micron de diâmetro localizada centralmente em um cilindro de 4 micron de diâmetro. Isso foi analisado para mostrar uma densidade de energia Casimir tridimensional, que se correlaciona bem com os requisitos métricos de urdidura de Alcubierre. White, portanto, acredita que experimentos em escala de chip podem ser explorados para tentar medir pequenas assinaturas ilustrativas da presença do fenômeno conjecturado, uma verdadeira, embora humilde, bolha de Urdume, o santo graal de Star Trek. Ele propõe que a comunidade use essa estrutura potencial para gerar uma distribuição negativa de densidade de energia de vácuo semelhante ao que é necessário para uma urdidura espacial de Alcubierre. White e sua equipe não construíram nem testaram o projeto proposto de urdidura em escala nanométrica. No entanto, ele observou que, se a equipe do LSI se encarregasse disso em algum momento, eles provavelmente usariam uma impressora Nanoscribe GT 3D, que imprime na escala nanométrica. Basicamente, eles têm os meios para fazer isso, eles só precisam da oportunidade. Infelizmente para os fãs do Star Trek, White diz que não há nenhum plano para fazer isso atualmente, porque eles estão focados a lazer nas cavidades personalizadas da Casimir. No entanto, mesmo que White e sua equipe não possam atualmente construir a proposta nanoescala de urdidura, eles delinearam um segundo experimento estável que envolve a amarração de várias dessas bolhas de urdidura criadas pela Casimir em uma configuração em cadeia. Esse projeto permitiria aos pesquisadores entender melhor a física da estrutura da bolha Warp, já criada, e como uma embarcação pode um dia atravessar o espaço real dentro de uma bolha Warp desse tipo. Não se surpreenda com a relutância de White em ramificar para a construção de modelos de propulsores de urdidura em escala nanométrica. A DARPA está pagando aos laboratórios LSI Eagle Works para explorar as cavidades Casimir, e não a descoberta acidental de uma bolha de urdidura. Independentemente de suas implicações potencialmente espantosas ou da excitação ao redor dela, White acredita que é uma questão de tempo para ser testada, seja por ele ou por outro pesquisador. White advertiu que isso não significa que estamos perto de construir um motor de urdidura totalmente funcional, pois muito mais ciência precisa ser feita. No entanto, há pelo menos um vislumbre de esperança de que a humanidade um dia poderá estar se fechando em todo o cosmos em uma bolha de urdidura inspirada no Star Trek. Deixe sua opinião nos comentários abaixo.